Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma grande alegria poder estudar a Palavra de Deus com você. Obrigado por sua participação no estudo do livro mais importante do mundo. No último programa iniciamos o estudo da carta de Paulo a Filemon e hoje faremos a conclusão. Esta carta nos mostra sim que Jesus transforma as pessoas e os seus relacionamentos. Aprendemos no último programa que Filemon era um senhor de escravos rico e que tinha aceitado Jesus através de Paulo. Um dos seus valiosos escravos tinha fugido depois de roubá-lo. O nome desse escravo era Onésimo, que tinha ido parar na prisão de Roma junto com Paulo. Na prisão, Paulo o levou a Cristo. Para Onésimo, arrepender-se significou voltar para o seu senhor, mas quando ele fez isso, levou consigo uma carta que Paulo escreveu para Filemon. Há alguns anos eu fui a um café da manhã com um executivo que parecia ter muitos problemas. Eu achei que ele sofria de úlcera porque pediu licença para deixar a mesa várias vezes e parecia estar muito perturbado. Eu perguntei a ele, você está passando por algum problema pessoal? Ele respondeu com uma pergunta. Existe outro tipo de problema a não ser pessoal? Os problemas não giram todos ao redor de pessoas ou de assuntos pessoais? Sabe, esta carta de Paulo a Filemon é muito importante porque trata dos grandes problemas que enfrentamos hoje, os que giram em torno de relacionamentos humanos. E a aplicação dela é a seguinte: Jesus Cristo é a única solução para nossos problemas de relacionamentos, porque Ele pode mudar os seres humanos. Jesus Cristo é o único que pode mudar seres humanos. Por isso, Jesus Cristo é a única solução que temos para nossos problemas pessoais e de relacionamentos. Jesus declarou, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando a Bíblia usa a palavra carne, quer dizer natureza humana que não foi tratada por Deus. A carne só pode gerar carne até que haja o renascimento espiritual. Jesus Cristo e o novo nascimento que Ele nos proveu são a única solução para os seres humanos e a única solução para os relacionamentos dos seres humanos. Esta é a importante implicação e aplicação da carta de Paulo a Filemon. Mas, lendo esta carta, você encontrará outras aplicações. Muitas pessoas acham que a carta de Filemon é rica em simbolismo. Por exemplo, eles acreditam que a carta de Filemon seja uma alegoria da redenção. Você se lembra qual é o conceito de redenção? Aprendemos sobre este conceito quando estudamos o Velho Testamento, mais especificamente os livros da lei e o de Ruth. Redimir alguma coisa significa comprar e trazê-la de volta. Você já perdeu alguma coisa e depois a recuperou? Quando você encontra o que estava perdido, percebe que aquilo adquire um outro valor, porque estava perdido e você reencontrou. É isto que a carta de Paulo a Filemon sugere. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Para muitos, esta é uma figura muito bonita de redenção, porque é isso que acontece com toda a raça humana. Deus nos perdeu por um pouco de tempo para depois nos trazer de volta através do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue de Jesus Cristo na cruz foi o preço pago para que Deus pudesse nos comprar e nos trazer de volta para si próprio. A Bíblia denomina isto de redenção. Essa história de Filemon e Onésimo também ilustra o que acontece com os filhos. Frequentemente nós, pais, perdemos nossos filhos por um tempo. Quando um adolescente está crescendo, ele passa por um período de caminhos muito perigosos. A Bíblia diz que devemos ensiná-los, para quando amadurecerem, não saírem do caminho no qual foram ensinados. Mas a Bíblia não diz que eles não tomarão rumos perigosos antes de finalmente decidirem como vão viver as próprias vidas. Podemos ensinar nossos filhos, mas quando eles acabam o segundo grau ou atingem a idade de 18 anos, 19 ou 20, só aí veremos o quanto eles realmente aprenderam.
e devemos deixar que eles partam. Uma vez uma de nossas filhas decidiu morar fora de casa. Felizmente estávamos com visitas em casa, um professor de faculdade que tinha trabalhado com estudantes durante vários anos. Ele nos deu um conselho muito bom que vou compartilhar com vocês agora. Ele disse: se eu fosse vocês, deixaria ela ir. Provavelmente ela vai seguir o sistema de valores que aprendeu com vocês. Agora, se vocês não deixarem, ela vai se tornar rebelde e pode acabar se rebelando, inclusive contra tudo que aprendeu de vocês. Por isso, aconselho que vocês a deixem ir, se ela quer ir. Foi o que fizemos. Antes de completar 3 meses fora de casa, ela voltou porque tinha descoberto que o mundo é um lugar difícil para se viver. Ela aprendeu que é muito difícil sobreviver lá fora, principalmente se você está tentando estudar e arrumar seu lugar ao sol. Ela voltou pronta para viver dentro do esquema da nossa casa. Neste processo de instruir os filhos no caminho que eles devem seguir, às vezes temos que soltá-los um pouco até que nossa fé se torne a deles também, para que eles, assim como Onésimo, busquem a fé e retornem para os pais. Quando eles passam a ter a própria fé e as próprias experiências, e não mais a sua fé e experiência, você os ganha para toda a vida. É assim que vemos ilustrado o conceito de redenção nesta carta de Paulo a Filemão. O apóstolo Paulo disse a Filemão: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu o pagarei. Para alguns temos aqui uma figura do que Cristo fez por nós. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele pagou toda a nossa dívida. O versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Foi isso que Isaías quis dizer. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Textos como este estão nos dizendo que, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele disse em relação ao meu, ao seu e ao pecado de todo mundo: não importa o quanto eles devam, eu pago a conta. Como você pode perceber, a carta de Paulo a Filemão é cheia de aplicações. Algumas pessoas ainda argumentam que esta carta também ilustra a santificação, porque Paulo escreve a Filemão que antes de Onésimo fugir e se converter na prisão, ele não podia honrar o próprio nome. O nome dele era Onésimo, útil. Só que ele não honrava este nome. Mas depois que encontrou Jesus, ele voltou para Filemão, seu senhor, com o poder de Jesus, com o carisma de Jesus no coração, que ele capacitou a honrar o seu nome. Quando estudamos os evangelhos, falei que deveríamos aplicar com nossos filhos a mesma psicologia que Jesus usou com Pedro. Jesus falou para Pedro que o chamaria de pedra, mesmo que ele não fosse uma. Pedro não era estável, mas Jesus o chamou de pedra durante 3 anos, até que ele se tornou uma. Às vezes devemos tentar isso com nossos filhos. Devemos transmitir a nossos filhos que acreditamos neles e no melhor deles. Devemos dizer-lhes: Deus vai fazer coisas maravilhosas através de você, meu filho. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13 que o amor faz isso. O amor tudo crê, tudo espera. O amor deseja o melhor e acredita no melhor. Devemos lembrar disto durante a criação dos nossos filhos. Minha mulher e eu criamos 5 filhos e aprendemos muito com esta experiência. Não podemos esperar que nossos filhos frutifiquem no Espírito ou que tenham os valores de quem nasceu de novo, até que realmente se tornem seguidores de Cristo e recebam o Espírito Santo. Às vezes os pais ficam desiludidos e os filhos ficam frustrados porque os pais estão esperando um comportamento que eles não conseguem ter. Aprendemos mais uma lição com a vida de Onésimo. Paulo disse a Filemão: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. A Bíblia chama isso de santificação. Santificação tem a ver com a maneira como você vai viver, através da graça de Deus, como um nascido de novo, um seguidor de Cristo.
Antes de terminar, gostaria de compartilhar mais um pensamento sobre o livro de Filemão. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E a seguir ele acrescenta, para não dizer que você me deve a própria vida. A própria vida. Esse termo própria dá a ideia de única. A única vida dele que o faz distinto de todas as outras pessoas. Deus decidiu que você iria existir e deu a você esta vida. Esta sua vida é única, diferente de qualquer outra que já existiu. A individualidade e o fato de ser única a fazem diferente de qualquer outra. De acordo com o que Paulo escreveu a Filemão, só podemos ter esta vida própria a partir do momento que nascemos de novo. Como Filemão era nascido de novo, Paulo pôde dizer que ele tinha a própria vida. Caso contrário, ele não poderia se tornar uma pessoa íntegra e inteira. E por isso Paulo diz, você me deve a própria vida. Ele não teria a vida própria e distinta de todas as outras se não tivesse nascido de novo. Como Paulo foi o agente do seu nascimento, Filemão lhe devia a própria vida. A expressão própria vida tem algo a nos ensinar. Existem tantas pessoas frustradas, desiludidas e infelizes porque não são a pessoa que Deus planejou que elas fossem. Como consequência, entram no que chamamos de crise de identidade. Existem pessoas que estão continuamente tentando descobrir quem e o que são e onde deveriam estar. Talvez esta seja a última ilustração que mencionarei desta carta de Paulo a Filemão. Nela vemos bem ilustrado que jamais seremos nós mesmos com nossa vida própria. Jamais seremos o que Deus planejou que fôssemos se não formos até Jesus Cristo e fizermos o que Paulo, Onésimo e Filemão fizeram, tornar-se um seguidor de Cristo Jesus. Se você já está participando do encontro com a palavra há bastante tempo, ou talvez só esteja nos acompanhando agora, mas nunca chegou no ponto de dizer a Deus, eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o único que pode nos reconciliar um com o outro, e eu quero seguir os seus ensinamentos, eu quero aprender a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, então faça isso hoje mesmo. Se você fez esta oração, nos escreva, conte o seu testemunho. Temos à sua disposição, inclusive, literatura, que vai ajudar você a crescer em Cristo Jesus. E essa literatura é totalmente de graça. Só nos escreva. E continue a acompanhar o encontro com a palavra. A Bíblia é o maior livro de todos os tempos, porque é o único a trazer a mensagem de vida verdadeira. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.